Nós vamos conversar nesse começo de programa com o professor Rodrigo Serra. Ele é mestre em educação pela UFSCar, professor de matemática no ensino médio, professor de pós-graduação, e vai nos dar uma aula aqui, uma ajuda. Professor, primeiro, obrigado por ter vindo aqui até os nossos estudos, porque um dos problemas que as pessoas têm é com relação à parte financeira. O controle difícil de fazer. Bom dia, professor, obrigado por ter vindo. Bom dia, Edson. É um prazer enorme estar aqui nesse espaço maravilhoso, né? E agradeço já a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E poder estar aqui presencialmente com você, que tenho muito respeito, né? Pela sua trajetória. Obrigado, senhor. E é isso, vamos falar um pouco sobre educação, né? Educação como um todo e analisar a educação financeira, que ela transcende a relação com o dinheiro. Está relacionada à ideia de valor, à ideia de autorregulação, planejamento, né? E a ideia do consumo consciente, que é uma das grandes questões aí. Mas para isso precisa do quê? Não só da escola, porque a escola é um local importante, a escola ajuda, mas das famílias também. É impressionante, né? A gente pensa assim, se você... Bom, agora também a gente tem cartão de crédito para todo lado, no celular, você encosta o celular nas máquinas, aí você acaba quitando suas despesas. Mas é impressionante, se a sua carteira está vazia, beleza, mas é só ter um dinheirinho ali que ele voa embora, né? Impressionante, hein, professor? É impressionante, e assim, a questão mais importante que você falou é a palavra crédito. Porque muitas vezes nós temos crédito, mas não temos dinheiro. Verdade. Então ter crédito é uma coisa, ter dinheiro é outra. Então esse é o ponto importantíssimo. E a outra ideia é a ideia da educação mesmo, né? Que ela está relacionada, na própria palavra educação, tem o sufixo ação, que é uma ação consciente. Então por que a gente educa, né? Para buscar autonomia, realizar projeto e viver cidadanias. E a vivência da cidadania. Então essa é a grande função da educação, né? Aquela criancinha pequenininha que chega na escola, que é um espaço social, que tem uma função social também, além dos conteúdos que são ensinados, mas que ela tem autonomia para a realização de projetos. Agora, se esse projeto não é planejado, né, não é pensado, ele se perde. E aí perde a finalidade. Né? Então, quando a gente passa para o campo da educação financeira, especificamente, né? Então, por exemplo, as crianças, como ensinar a educação financeira para as crianças? Né? Ensinar já que ele não deve deixar a água totalmente aberta, a torneira totalmente aberta enquanto escova os dentes, o apagar das luzes, não deixar a luz acesa. Isso é educação financeira. É uma ação consciente. Às vezes, né? O pai pensa que é só dar uma mesada, né? Exatamente. E aí, o dinheiro, né? Vamos lembrar que o dinheiro, para todos os nossos ouvintes, é um meio e não um fim. Então, se confunde muito a educação financeira com dinheiro ou com matemática, por exemplo. É matemática. A questão é a seguinte, preciso passar os valores. E com essa de criança, desde criança, né? Então, como eu expliquei, o próprio cuidado com o material escolar, né? O próprio, por exemplo, dá uma mesada para comprar o lanche da semana. Aí a criança gasta, ou o adolescente gasta o dinheiro no primeiro dia. Se os pais forem lá e reforçarem e derem mais, ele não vai aprender que aquilo que era planejado para dar a semana toda, não deu. Então ele começa a perder, a sair do rumo, né, das bases da educação financeira e da educação como um todo. Né? Eu quero voltar à questão inicial que você falou do cartão de crédito, né? Tem que melhor deixar o cartão em casa, né, pessoal? O cartão de crédito, né? Lá em casa, por exemplo, eu e minha esposa, nós temos um só. Que a gente usa esse cartão. Que fica com a esposa. Que fica com a esposa, geralmente. Em casa sim. Para ela poder... Não, a gente tem um diálogo bem sólido sobre isso, porque quantos de nós já não passamos dificuldades financeiras, né? Por ter o crédito, né? Então, o cartão de crédito, veja, nós estamos num país, nosso Brasil, que eu amo muito, aliás, mas com uma taxa de juros altíssima. E os juros de cartão de crédito, por exemplo, ele é altíssimo. Então, se você deixar, ele vai, né? Se você não pagar logo, chegou a fatura. Se você começar a parcelar, então é um terror. Né? Exatamente. Então, nós estamos entrando em que campo? No planejamento, né? Que começa no mundo das ideias, mas ele precisa passar por um plano, né? Que é o papel. Então, pega um papel, ou se não gostar muito do computador, se não tiver muita facilidade para usar o computador, escreve lá, gastos, tanto, tenho tanto. Às vezes vai faltar. Porque uma grande questão a gente às vezes olha porque é supérfluo e esquece do necessário. Então, o cartão de crédito, ele é muito bom para compras parciais, para pagar a fatura numa vez só, se der certo, mas isso envolve o planejamento. Às vezes não dá. Então, se vocês começam a extrapolar ou pegam vários cartões, aí vira uma bola de neve, né?
Agora, você falou de uma coisa interessante, a gente falou aqui das crianças, a questão da mesada, mas essa educação financeira, vamos dizer assim, não tinha que fazer parte do currículo escolar lá no comecinho, professor? Sim, exatamente. Então, essa é a proposta. Eu estou coordenando um projeto grande na escola que eu trabalho, que é Qual que é a escola? Colégio Oficina Estudante. Eu trabalho na educação básica no Oficina Estudante, que é exatamente falar sobre a educação financeira para as crianças nessa linha do economizar, do ter consciência, porque transcende a relação com o dinheiro e passa a ter a consciência do mundo. Ou seja, o mundo que eu estou envolvido, né? Então, assim, por exemplo, eu vou ter o dinheiro para comprar vários ingressos para a formatura, né? Mas tem um colega que talvez não tenha. Eu tenho vários cadernos sobrando em casa, o outro não tem. Quer dizer, então também passa pela consciência de mundo, é a humanidade mesmo. Mas a questão inicial, né, é pensar como ensinar para a criança, como passar para a criança esses valores, né, de que as bases da educação financeira a partir de que não se deve consumir tudo, não consumir por impulso. E os pais dão exemplo, devem dar exemplos, né? Porque eles ouvem, eles percebem, as crianças percebem muito. Né? Então, assim, eles ouvem toda hora os termos crédito, débito. Quando eu era criança, né, meu pai falava, eu não tenho dinheiro. Eu falava, dá um cheque. Eu achava que o cheque pagava tudo. Né? O empréstimo, quanta gente caiu no conto do empréstimo, não, professor? Empréstimo é uma coisa muito... ela é importante às vezes, mas assim, quando você precisa, mas ela é muito perigosa também se você não planeja. Porque os juros, né? Quando a gente fala de juros, é uma coisa absurda, né? Você fica pagando ali. Então, assim, nós estamos falando do quê, então? De passar valores, né? De conscientização, que são as bases da educação. Educação sem conscientização, ela não existe. Né? E onde começa isso? Em casa. Então, assim, os próprios familiares, não deixar a luz acesa, ensinar a economizar água, ensinar a pegar todas as roupas que não utilizam mais e doar para alguém. Ah, mas isso não é educação financeira? É sim, porque trabalha a conscientização. Né? Então, não está usando? É o supérfluo. Vamos trabalhar a questão. Então, a educação financeira, ela dialoga com outros eixos que são importantíssimos para a construção de cidadania. Estamos conversando aqui com o professor Rodrigo Serra, ele é professor de matemática, mas também especialista em educação financeira. Professor, o DJ Ale, que está sempre conosco aqui também, está dizendo o seguinte: olá, Edson, está muito complicado hoje em dia planejar um orçamento doméstico. A gente vai ao mercado, alguma coisa está mais cara do que antiga, está toda hora subindo, ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu planejava comprar dólar na época da hiperinflação no Brasil, hoje em dia até isso está difícil. Então, como fazer um planejamento eficaz? E é a pergunta que ele está fazendo para você responde para o DJ Ale. DJ Ale, muito obrigado pela pergunta, né? Nós sabemos que em momentos de crise, né, como nós passamos várias vezes, sobretudo aqui no Brasil, né? Eu lembro na época de 89, 90 ali, em que nós abrimos a geladeira, tinha em casa uma garrafa d'água, não tinha o que fazer. Então aí entra uma questão muito importante. Quando a gente tem algum dinheiro, o primeiro ponto importantíssimo vamos ver o que é necessário, o que é fundamental. Né? Quais são as contas de consumo que são importantíssimas. Eu não posso, por exemplo, deixar de pagar a luz e eu sei que é triste falar isso, e ter um momento de lazer e prazer. É importante ter um momento de lazer e prazer. Então, assim, depende do cenário de cada um, mas a questão mais importante é ver o montante que você tem de dinheiro e se vai precisar, né? Porque muitas vezes o brasileiro trabalha muito, a brasileira, eles trabalham muito, né? Mas como você faria, né, para pegar esse montante que você tem, que você recebe, né, se você está empregado, claro, e destinar para as coisas fundamentais, o que é essencial. E após isso, quando a economia do Brasil melhorar, né, se Deus quiser melhora, nos momentos em que está bem, ter sempre ali uma reservinha. Tentar, eu recebo 1.000, guardo 100. Porque nós não somos habituados a poupar. Difícil, é difícil. Não, é difícil. Ao contrário do que você está falando, ainda de vez em quando aparece uma novidade. Agora tem a tal das bets, que faz com que as pessoas gastem, quer dizer, já não tem e gasta mais ainda. Então, aí entra já no campo quase... flerta com vício, né? A gente começa a jogar, né? E aí é aquilo, né? É o equilíbrio entre o remédio e o veneno. O dinheiro, as tecnologias, os jogos... Os jogos sempre tem que tomar muito cuidado, né? Eu sempre falo também de jogos
em palestras, a questão do jogo é o seguinte, por exemplo, você jogar, fazer uma fezinha ali, ok. O duro é quando você pega esse dinheiro, que seria para coisas essenciais, como eu falei aqui agora há pouco, e começa a destinar para jogo. Separa para o jogo. Aí liga o sinal de alerta, porque vai ter rompimentos estruturais. Vai cortar sua luz, vai cortar sua água. Então, assim, para todos que nos ouvem, é importante receber o dinheiro sagrado. O que dá para fazer? Não deu para guardar agora, DJ? Eu sei, é difícil. E de vez em quando aparecem ainda os imprevistos, né? Quebra um chuveiro ali, quebra um carro. Parece que ele sabe quando ele tem um dinheirinho e acaba acontecendo. Então, mas é um processo que no Brasil, especificamente, né? Eu tenho acompanhado também ao redor do mundo, nós ainda precisamos caminhar nessa questão da educação financeira, né? E não só do dinheiro, não só o guardar o dinheiro, mas onde que eu posso economizar aqui e ali, né? E depois, quando tiver um pouquinho de sobra, que é difícil, né? Tentar fazer uma reserva. É difícil, mas tentar. Né? Professor, o Adriano Vermelho está dizendo assim, está falando para o senhor aqui, professor, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, escola pública, ele disse que ele acha que houve uma tentativa de implantar mais uma disciplina que seria matemática financeira. Ele diz aqui, eu confesso que nem fui tão bem assim, mas os jovens com claras tendências ao empreendedorismo se saíam bem demais. Não seria interessante não se voltasse essa disciplina? Obrigado, bom dia, parabéns pela dedicação. É que o senhor responde para o Adriano Vermelho. Adriano Vermelho, muito obrigado pela pergunta. Essencial. O que são as disciplinas na escola? São meios para o desenvolvimento de competências. Então, é essa escola que a gente precisa ajustar o centro de interesse do que precisa a sociedade, né? E essas disciplinas que vão ao encontro dessa necessidade. E a educação financeira e a matemática, na qual eu sou professor, ela ajuda muito. Juros simples, juros compostos, aplicações de longo prazo, né? Necessariamente, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela que é uma evolução dos parâmetros curriculares nacionais, ela traz essa proposta já de educação financeira. O que a gente precisa pensar nas escolas e para a vida são os projetos. Que projetos que nós podemos fazer, né? Que é possível fazer dentro do cenário educacional de cada escola que trabalha essas questões. Que, como ele perguntou para a gente, é essencial. É essencial. E você falou, e tem que fazer parte do dia a dia da conversa da família, né? Na hora do café da manhã, na hora do jantar também, até aquela velha e boa ideia do cofrinho funciona, né, professor? O cofrinho, né, é fundamental, né? Lembro que lá na minha casa a gente tinha um porquinho e ia colocando o dinheiro ali dentro, né? Parece pouco, mas na hora da necessidade, né, o hábito de poupar R$1, R$2 e assim vai, ajuda muito a ter a disciplina, né? A ter o hábito, vamos pensar assim, de poupar. Né? Então, assim, de não gastar tudo que ganha. Eu recebo tudo e vou gastar. Ou ganho, né, um dinheirinho e gasta tudo. Então, o cofrinho é uma das coisas que a gente sugere para trabalhar em escola e construa. Então, por exemplo, uma outra ideia para escolas, né, para educação, montar um mini comércio ou, e trabalhar ali as questões, né? Porque hoje o dinheiro físico é muito complicado. Quer dizer, não se tem quase dinheiro físico, né? Com PIX, com as questões virtuais, né? Mas o importante é trazer essa criança para uma realidade quanto mais próxima, esse adolescente também, do que ele vai ver. Porque a escola não pode estar isolada do mundo, né? A escola, ela é o quê? Um reflexo, um micro da sociedade ali, uma micro-sociedade. Então, é ali dentro que é o processo, assim, os valores e competências que se vão ver no cotidiano, né? Professor Rodrigo Serra, 10 horas e 15 minutos, você ouviu aí o Quinto Sinal. Quem quiser conversar um pouco mais com o senhor a respeito de educação, educação financeira, além da oficina do estudante, quais são os seus canais? Quem quiser aprender um pouco mais, faz como, professor? Eu estou no Instagram, né, professor Rodrigo Serra. Eu trabalho também como colunista educacional na Rádio Brasil Campinas, no Caminho da Educação. Vocês podem acessar os programas, que lá eu tenho 100 temas diversos, gratuitos, sobre educação como um todo. Enfim, nas redes sociais, no Facebook também estou. É um prazer enorme. Eu sempre falo que se eu nascesse 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes seria professor, né? E sobretudo educador, aquele que nutre, que leva a informação, que constrói o conhecimento, porque conhecimento a gente não passa, constrói. Então eu sou muito grato por esses espaços, Edson, aqui, da Rádio Bandeirantes e da Bandeirantes como um todo, para falarmos sobre esses temas importantes. Então eu agradeço a todos os nossos
ouvintes que estão nos vendo também pelo, verdade, pelo pelo YouTube, pelas redes sociais, Verdade. né? E agradecer a escola que me cedeu aqui para vir aqui e voltar. Então, é isso. Estou à disposição para sempre que vocês precisarem. Espero ter ajudado, colaborado aí com os nossos ouvintes. Hoje dou demais dicas valiosas. Conversamos com o professor Rodrigo Serra, nos ajudando um pouco aqui a pensar em como guardar o nosso rico dinheirinho.